1964 a 1985, o comando das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica controlou o poder político no país. Muitos classificam o regime que marcou esse período como ditadura. De 1964, a direção das Forças Armadas assumiu o controle político do governo e passou a decidir, efetivamente, quem ocuparia o cargo de presidente da República. Nesse regime militar que durou até 1985, 5 generais sucederam-se na presidência: Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. As diferenças entre o regime representativo vigente entre 1945 e 1964 e o regime militar são claras. Quem manda agora não são os políticos profissionais, nem o Congresso. É uma instância decisória, a alta cúpula militar. Uma das características dos governos militares foi o autoritarismo. Os membros do governo não se mostravam dispostos a dialogar com os diversos setores da sociedade. Por meio dos chamados atos institucionais, que eram um conjunto de normas superiores baixadas pelo governo que se sobrepunham até mesmo à Constituição Federal, os governos militares foram restringindo as instituições democráticas e impuseram censura aos meios de comunicação, como rádio, televisão, jornais, revistas, entre outros. Muitos brasileiros que se opunham a essa situação foram perseguidos, exilados, torturados ou mortos pelos órgãos de repressão política. Abandonando o nacionalismo reformista, que marcou o último governo de Getúlio Vargas e o de João Goulart, os governos militares adotaram um modelo de desenvolvimento econômico baseado na aliança entre 3 grandes grupos: a burocracia técnica estatal, que era militar e civil, os grandes empresários estrangeiros e os grandes empresários nacionais. Esse modelo caracterizou-se pela modernização da economia, pela concentração de renda nas classes altas e médias e pela marginalização da classe baixa. Com a deposição de João Goulart, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, ocupou provisoriamente o cargo de presidente da República, mas o controle político do país estava de fato nas mãos dos líderes militares. Em 9 de abril de 1964, foi decretado o Ato Institucional número 1, que dava ao Executivo Federal, durante 6 meses, poderes para cassar mandatos de parlamentares, suspender direitos políticos de quaisquer cidadãos, modificar a Constituição e decretar o estado de sítio, sem aprovação do Congresso. Estado de sítio é a suspensão temporária de direitos e garantias individuais, previsto na Constituição Federal. No segundo dia em que vigorava o Ato Institucional número 1, o Congresso Nacional foi reunido e, sob pressão militar, elegeu para a presidência da República o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que assumiu o governo em 15 de abril de 1964. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu a chegada dos militares ao governo do Brasil em 1964. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus.